Boa noite, queridos alunos. Estamos aqui nessa aula de quarta-feiras, Organização Política da Educação Básica. Tá? Temos aqui presentes os alunos Brainer, Carlos Eduardo, Fabrício, Guilherme, Kelma, Marcela, Matheus Cardoso, Matheus Sobrinho, Miguel e Paulo Eduardo. Todos aqui, né, para essa grande aula, a nossa primeira aula remota, né? Então já tivemos uma aula presencial, onde a gente falou um pouquinho sobre como vai ser a disciplina ao longo do semestre, tá bom? Como a gente já tinha começado a conversar aqui, eu tinha esquecido de gravar, e aí eu pedi licença para os meninos, voltei a gravar, fiz essa introdução e a gente estava falando sobre participação, tá, meninos? É muito necessário que, para que essa aula funcione, vocês participem, tá? Tornem-se protagonistas dessa aula, tá? O professor como protagonista, como fonte de conhecimento, é uma aula que é um modelo tradicional que eu não curto, tá bom? Então, falem, né? Conversem e ponham as suas ideias né, aqui na aula, né? Argumentem, critiquem quando necessário, isso aí não tem problema nenhum, eu gosto muito, tá bom? Para isso, eu vou apresentar uma tela aqui. Que é a tela, a primeira tela, né, da nossa aula, tá? Organização políticas da educação básica, a gente vai passar por várias leis, né? Pela Constituição, pelo PNE, né? Pela BNCC, por várias coisas, né? Isso é muito, muito legal. A pergunta é, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Vocês já tinham passado por muitas dessas coisas, né? E já têm um certo conhecimento, tá? Mas já refletiram em alguma aula sobre o papel do professor? E é essa hora de vocês falarem, viu, meninos? Já, professor, já refletimos. Eu já particularmente acho que o papel do professor porque aluno significa sem luz, né? Então eu acho que o papel do professor é orientar o aluno à luz. Aí foi filosófico, hein? Um caminho poético. Aí eu gostei, Paulo, bem filosófico isso aí, hein? Orientar o aluno para o caminho. Interessante. Essa aí é uma nova, viu? Eu nunca tinha escutado essa de um aluno, não. Imagina, professor. Gostei. E aí, quem mais? Quem discorda? Quem concorda? Quem vai falar de outra forma? Só complementando o que o Paulo, né, falou do caminho, do professor ser o orientador, né, do aluno, Em questão também que está orientando ele para o mundo, a viver em sociedade, a ser um profissional no futuro, a ser uma pessoa melhor também, né? Sim, buscar ser sempre uma pessoa melhor na vida, e o professor, ele é o primeiro contato da criança nos anos iniciais para que isso se desenvolva da melhor forma possível. Legal, belo complemento. Estamos andando aí, tateando numa coisa meio filosófica, né? A luz, né? O orientador, né? Mas alguém consegue me falar de forma prática, tá? De uma forma mais palpável, tá? Porque assim, é o orientador, ok, é a luz, tudo bem, mas
E vocês estão perfeitos, tá? Não estou criticando a fala de vocês, não. Muito pelo contrário. Mas qual é o papel mais palpável do professor? Bom, professor, em termos técnicos, eu creio que seja formar um cidadão para um bom funcionamento da sociedade, para que a sociedade tenha bons cidadãos e que, nesse processo, as crianças e alunos, não, porque não são só crianças, né, se socializem e tenham acesso à democratização da educação como um todo. Muito legal. Eu, só para aportar um pouco, né, sobre o que Paulo Eduardo falou, também é passar o conhecimento, né? Eu acho assim que o propósito do educador, do professor, não é passar conhecimentos, não, para que eles aprendam e sepam reagir, né, em um momento específico, ou um contexto onde os alunos estejam, né? Sim. Legal, estamos evoluindo para um caminho bom. Eu quero aprofundar um pouquinho mais no que vocês falaram, tá? E aprofundar um pouquinho no que o Miguel falou também. Passar conhecimento, que é um dos papéis do professor, né? Formar o cidadão para a sociedade, tá? Esse é uma outra coisa muito legal que foi falada, né? Ótimo. Vamos né, trazer mais um pouquinho para a realidade, tá? Como que o professor ele vai formar o cidadão para a sociedade? Como que ele vai passar esse conhecimento? Através da escola, não, professor? Não, ok. Através da escola, pode ser através da escola ou não, isso aí não importa. Pode ser e pode não ser. Mas a pergunta é o como. Com métodos. Com métodos. Interessante. Perfeito. Né? Então, ele necessita de ter um método, de ele ter um planejamento para que ele possa conseguir passar de forma eficaz e efetiva. Carlos, eu acho que você está em dois lugares. Eu acho que é computador e celular. Desliga o áudio de um que vai ficar bom, que você vai conseguir falar. Eu liguei aqui sem querer, professor. Não, tudo bem. Então, o professor ele precisa de um método, ele precisa de planejar, ele precisa de saber como fazer para transformar esse cidadão, né, esse aluno, em um cidadão para a sociedade e para transmitir o conhecimento daquela disciplina. Faz sentido isso que a gente está falando? Alguém discorda? Total sentido, professor. Ótimo, perfeito. Tendo isso em mente, eu vou continuar aqui, tá? O papel do professor. Durante muito tempo, eu acho que a gente já conversou sobre isso em algumas outras disciplinas, e eu não vou me aprofundar aqui, porque isso já foi comentado, tá? O professor, ele era o centro da sala de aula, né? Ele era o centro da aprendizagem. Então, tinha um professor na frente e os alunos, eles tinham que absorver, memorizar o conteúdo, né? E se ele não memorizasse o conteúdo, o que aconteceria? Ele iria ser prejudicado, ele iria ficar com nota ruim na prova. Por quê? Porque esse conteúdo memorizado, ele valia para quê? Ele valia para uma avaliação.
e essa avaliação que daria o aceite ou não para ele passar para outra série, né? Eu já tive prova, eu lembro disso na minha escola, onde o professor dava uma lista de 50 questões e falava assim, gente, a prova, eu vou tirar a prova de 10, a prova vai ser 10 questões dessas 50. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que memorizar as 50 questões para passar na prova. Entende? Alguém já teve uma prova parecida com essa que eu falei? No ensino médio, eu tive uma professora de sociologia que fez isso. Ela selecionou 60 questões e a gente tinha que memorizá-las, né? Não memorizá-las, a gente tinha que fazer as questões, responder as questões, porque ia ser uma prova oral. E cada aluno sorteava ali na hora uma questão e ela perguntava e a gente tinha que saber a resposta. 2 pessoas responderam corretamente. Para você ver o tanto que isso é arcaico, né? E o tanto e o quanto que isso formou você como cidadão. Será que isso formou de fato? Será que isso teve alguma relevância na sua vida? Né? Como o Miguel falou, será que o conteúdo foi transmitido para o aluno quando se tem uma situação dessa? Algo para refletir, né? Vou voltar lá para a apresentação. Ensinar não significa tão somente repassar conteúdos, tá? Mas, principalmente, fazer com que o aluno ele pense, ele crie, ele critique, ele desenvolva uma ideia. Por que isso é importante? Porque eu preciso formar aquela pessoa, né, para que ela desenvolva, para que ela se insira, para que ela cresça dentro da sociedade, tá? Onde ela possa ser um sujeito questionador, né, que ela possa romper com os paradigmas, com que ela possa criar novas ideias, criar novos conceitos, né, desenvolver novas pesquisas, novas linhas de pensamento. Essa é a função do professor, né? O conteúdo ele é importante, sim. Eu não vou falar que não é, mas o que eu faço com esse conteúdo é mais importante do que o conteúdo. Se eu estou preparado para pegar aquele conteúdo e transformar em algo satisfatório, em algo importante para aonde a sociedade, né, a comunidade que eu estou inserido, isso é mais importante do que o conteúdo em si. Né? É transformar esse conteúdo, a capacidade de desenvolver. Sim? Entende isso? Sim, professor. Sim, professor. Eu acho que o governo atual está querendo acabar com isso. Não, mas não vamos falar de política, não. Ué, professor, a aula não é sobre isso? Não, mas vamos falar de política públicas mais à frente. Se a gente falar de política, na primeira aula já vai dar batição de papo, briga, vão jogar panela, vão falar de Lula, vão falar de Bolsonaro. Deus me livre. Calma, relaxa que a gente chega lá. Eu estou tentando primeiro mostrar para vocês, né, a importância
do professor como modificador da sociedade. Então, ele vai interagir com os seus alunos, né, e modificar aquela comunidade à sua volta, tá? Dando a ele o quê? Não só o conteúdo, mas a percepção de que, com aquele conteúdo, ele pode mudar o mundo, ou, no mínimo, mudar a sua comunidade. Professor, mas eu vejo assim também, né, que às vezes tem professores que priorizam mais o conteúdo que o aprendizado, né? Eles passam muita coisa, mas só para dizer, né, que está fazendo alguma coisa, mas não se importa. Tem profissionais que não se importam com que o aluno aprenda ou não, entendeu? E não conseguem chegar, porque não todos os alunos temos essa capacidade, não, de atenção, de desenvolvimento, porque eu acho que todo mundo é inteligente aqui. Só que na sala de aula você vai lidar com vários pensamentos de pessoas, né? Perfeito, perfeito. Perfeito mesmo. É muito... Foi o Paulo que falou de política, não foi? Não foi. Foi, professor. Que ele falou do governo atual? Exatamente, essa bosta. Isso. Então, agora eu vou juntar mais ou menos o que os dois falaram, né? É perfeito. O que... Epa, peraí. Pronto. O professor, dentro de sala de aula, ele é um agente transformador da comunidade, tá? A crítica do Miguel é justamente de que tem professores que não compreenderam isso. Eles acham que a função deles é simplesmente passar conteúdo e ele não se importa com o que o aluno aprendeu ou não. Essa é a crítica que o Miguel fez, né? Que tem professor que é sem noção, que só passa conteúdo, não está interessado se o aluno aprendeu ou não, e aquele conteúdo vai ser relevante para que o aluno mude a comunidade à sua volta, né? Então, isso é um ponto, é uma crítica válida. E aí, eu vou falar do que o Paulo falou. Por exemplo, quem conduz essa aula, tá? Quem dá o fio guia da aula é o professor, né? Então, quando o aluno ele desvia um pouco do fio guia, o professor ele pega aí, opa, não vamos falar disso agora não, vamos falar um pouco depois, ou mais na frente, né? Quando o aluno ele tenta, porque é normal, o aluno ele vai vir com uma ideia, né, com um argumento, esse argumento ele pode estar dentro do fio guia ou não da aula do professor nesse momento, entende? Então é isso que acontece. O professor ele precisa compreender isso, que ele é esse agente, que o conteúdo não é tudo dentro da aula e que o professor ele precisa sim ser um agente que passe para os seus alunos a transformação, né? Que eles percebam, que os alunos percebam, o significado, né, a importância daquele conteúdo e a transformação. E que o professor sempre tem que ficar o quê? Monitorando, orientando um ou outro desvio de rota. Entende? Sim? Sim, professor. Por exemplo, deixar de ser mais mecânico e ser mais humano, não mais sensível. Eu vejo casos, por exemplo, onde eu trabalho, meninos que às vezes ficam sem poder entender e os professores ficam se queixando, né? Ou tem um aluno, por exemplo, que sai da aula de uma professora e ele está rodando a escola, que ele não gosta da aula da professora, entendeu?
Então, se todo mundo acha que o errado está no aluno, mas poderia ser que também esteja errado na professora, né? Com certeza, com certeza. Isso é inclusive, alguns embates que eu já tive dentro da pedagogia, né? Do curso de pedagogia. Se a aula não está interessante para um aluno, tá? A culpa não é do aluno, a culpa é do professor. Eu estou aqui para transformar a aula, né, passar o conteúdo da forma mais interessante possível. Entende? Se eu não conseguir fazer isso, significa o quê? Significa que a minha aula não foi bem planejada, ela devia ter sido planejada de outra forma. Entende? Então, esse é o problema. E aí vem a idade dos alunos, né? Se eu estou aqui falando com alunos de faculdade, é diferente de eu estar falando com alunos do maternal, é diferente de eu estar falando com alunos do ensino fundamental, né? Do ensino médio. Cada idade, né? E cada segmento tem uma metodologia, né, uma forma de falar, uma forma de se expressar, né, uma autonomia que eu posso dar ou não para o aluno. Entende? Sim. Que corrobora muito com o que você falou. Tá? Meninos, alguém está viajando aí? Dona Kelma, você está aí? Fabrício? Matheus Sobrinho? Tá tudo certinho? Estão entendendo? Aqui, professor. Professor, você vai botar a aula lá no AVA lá? Vou botar a aula no AVA, com certeza. Beleza. Tudo certinho, professor. Tudo certinho? Ótimo, ótimo. Está sendo gravada a aula, tá? Vamos botar lá assim. Fechou. Professor, aí, continuando, né, do assunto aí que estavam falando, eu acho que tem muito a ver em dois quesitos, essa questão do desinteresse do aluno e também da turma em geral, né? Eu acho que, primeiro, o professor saber a realidade da escola, né? A realidade o contexto em que a escola está inserida, se é uma escola de periferia ou se é uma escola do centro, Sim. tudo. E também em relação à didática, né, do professor, que eu acredito que ela deve ser assim, moldada conforme o tempo, moldada conforme se precisa, tipo assim, tem uma aula que não está muito, pelo planejamento do professor, ela não está indo muito bem. Aí ele tem que ter a humildade, né, e tudo de poder modificar alguma coisa, ou modificar totalmente o seu planejamento. Não sei. Sim. Muito bom. E certamente é isso também, né? É o professor entender aonde ele está inserido. E aí eu vou voltar aqui para o slide. Estão vendo? Sim. Já está passando aí? Meninos? Sim, professor. Sim? Ótimo. E aí é entender aonde o professor está inserido, né? Entender o papel do aluno, né? Aonde que o aluno está inserido, o papel do professor, né? O contexto onde o aluno está inserido, né? Então, eu gosto muito de falar as contas, né? O significado, o que traz significado para uma criança na cidade, né? Numa metrópole, é diferente do que traz significado para uma criança lá no campo, lá no interior. Entende? Não tem o mesmo significado, as mesmas coisas. Quando eu falo que eu quero fazer uma conta e eu começo a falar de capacidade de armazenamento do meu celular, né? E aí eu tenho, sei lá,
100 gigas de armazenamento, né? Aí daqui a pouco, eu usei 20, com quantos eu fiquei? Se eu passo isso lá para um aluno do campo, do interior, o que vai acontecer? Ele não vai entender nada. Ou ele pode até entender, mas aquilo não tem significado para ele. Entende? É basicamente o que foi falado aqui, tá? Professor? Oi. E também tem um exemplo que um professor uma vez falou pra gente, né? Da escola. Ele passou na Secretaria da Educação para a escola pública. Aí ele planejou toda uma aula com os equipamentos, com bola e tudo. Aí chegou na escola, essa escola não tinha nenhum material disponível para o professor utilizar na aula. Eu acredito que isso também interfira muito no planejamento, né, do professor, da realidade que ele está indo, né, da escola. Perfeito, perfeito. Ainda tem aonde ele está inserido, né? Então, a escola ela tem material, não tem, tem uma quadra, não tem uma quadra, né? Tem bola, não tem bola. Isso aí ainda tem esse lado, tá? Que o professor ele precisa perceber, né? Precisa planejar antes de pensar em executar alguma coisa, tá bom? Na LDB, ela vai citar os PCNs, tá? Ela vai falar sobre as funções do professor. Então, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir planos de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pelo aprendizado dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos de aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliar a avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, tá? Esses são as funções do professor, segundo a LDB e as PCNs. Entende? Tá mole? Sim. Ótimo. E aí, é por isso que o professor ele tem que ser atento ao quê? Aos fatos históricos, né? Aos locais aonde ele vai ministrar sua aula, né? Ele não pode só entender da sua disciplina, como ele tem que entender de política, de ética, de família, para que o processo de ensino e aprendizagem seja efetivo em sua plenitude. Tá? Então, eu não posso só pensar naquela história do professor conteudista, né? Eu vou passar o meu conteúdo e só isso. Eu preciso entender aonde que isso se encaixa e como que o aluno vai desenvolver esse conteúdo. E como que o aluno vai pegar esse conteúdo e se transformar em um cidadão para a sociedade. Certo. A BNCC, vocês já viram isso semestre passado, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse semestre, tá? Mas ela vai falar o quê? Das habilidades, tá? Das atitudes e valores para resolver as demandas da vida cotidiana, tá? Ela vai falar das habilidades e das competências a serem desenvolvidas dentro de sala de aula. E o professor ele precisa entender isso. Quais são as habilidades e competências que ele precisa desenvolver em cada segmento. E isso está muito simples de ser achado, né? Isso aí não é inventado.
Isso aí está lá dentro da BNCC, tá? O professor ele precisa conhecer o processo, né? Procedimentos, metodologias, né? As ações que ele vai desenvolver para que o aluno ele aprenda, né? Para que ele compreenda que aquilo tem significado na vida dele. Então, isso é importante, tá? Professor é um gerenciador do conhecimento, valorizando a experiência e o conhecimento, internalizando de seu aluno na busca da formação como pessoa capaz. A pessoa, o aluno capaz de pensar, criar, vivenciar o novo, assim como formação de sua cidadania. Entende isso? Mole? Melzinho na chupeta. Opa. Melzinho na chupeta, né? Então. Opa, pronto, foi. Então, a gente parte de um princípio, né? O princípio dessa disciplina é compreender qual é o papel do professor. A gente tem esse grande conceito que eu acabei de falar, tá? Mas quando você vê, por exemplo, na nossa faculdade, tá? No nosso curso, cada professor tem um estilo e uma concepção de ensino diferente. Entende? Uma forma de trabalhar diferente, uma metodologia diferente, né? Então, vai ter uns mais voltados para o desenvolvimento social, o outro mais voltados para o desenvolvimento de conteúdos. E isso é normal, mas todos precisam compreender que o papel do aluno é transformar a sociedade, né? E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer, através do que ele acredita, né, uma forma de o aluno compreender, entender e desenvolver o seu senso crítico. Mole? Joy. Tá. Novamente, eu vou partir lá do princípio. Não adianta nada eu ficar aqui falando, né? Eu acredito plenamente que eu ficar aqui falando do papel do professor, depois da manhã ninguém vai lembrar de nada. Eu acredito na prática. E essa é a forma, é a minha metodologia, tá? Para isso, eu vou passar um trabalho simples para ser feito durante essa aula. Ok. Tudo bem? Não é para ser feito. Olha, essa aula ela vai até que horas? 10 horas, tô certo? Isso. Ótimo. Não é para ser feito amanhã. Entenda isso. É algo simples para ser feito nessa aula. Tá? Eu quero saber qual é o papel do professor de educação física, tá? Dentro do ensino básico. Anota aí. Qual é o papel do professor de educação física dentro do ensino básico? Todo mundo anotou? Poderia repetir, por favor? Qual é o papel do professor de educação física dentro do ensino básico?
Não. Ok. Sim? Peraí. ¿Es só una pregunta? A gente tem que... É uma pergunta que você vai ter que responder. Tudo bem? Mas cada um vai responder? Cada um vai responder a sua, vai enviar para o meu e-mail. Opa. Até às 10 horas. E no assunto do e-mail, vai colocar assim, ó, Organização, Políticas, Educação Básica, quarta-feira. Eu tenho outra disciplina de Educação Política e Educação Básica. Se você não colocar quarta-feira no assunto, eu posso não computar sua nota. Entendeu? Pode cair em outra disciplina. Dúvida? Não. Não? Então, você tem até às 10 horas para responder essa simplérrima pergunta. Tá? Qual é o papel do professor de educação física na educação básica? Tá difícil essa pergunta? Depois do que a gente viu na aula de hoje? Meninos, respondam, por favor. Não deixe no vácuo, não. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Ótimo. Enviar para o e-mail alexandre.abdala@uniceplac.edu.br. Manda lá no grupo do WhatsApp, professor. Tá. E no assunto, você vai colocar Organização Políticas da Educação Básica, quarta-feira. Vou colocar isso no WhatsApp agora, tá? Então, você tem tempo para responder essa pergunta. Eu vou te liberar da videoaula, mas eu não vou te liberar da aula até você enviar essa pergunta, essa resposta. Tá? E a chamada vai ser o envio dessa resposta. Professor, tem quantas linhas? Quantas linhas ou quantas... Quantas você acha que precisa para responder isso? Não vou dar número de linhas, não. Precisa ter aquela capa padrão e tudo mais? Você tem essa capa padrão aí? É porque eu não botei ainda no... Gente, eu tenho. Quem tem, por favor, pega essa capa padrão, pode colocar. Se você não tiver a capa padrão, é básico, gente, colocar o seu nome. O arquivo que você vai enviar, coloca o seu nome completo, tudo bem? Você vai renomear o arquivo, não vai renomear. Trabalho do professor Alexandre, trabalho de... Não, é o seu nome completo. Tudo bem? Beleza. Dúvida? Aí no corpo do e-mail você pode colocar assim, ó, trabalho 4/8. Pronto, só isso que você precisa. Corpo do e-mail, trabalho 4/8, né? O assunto Organizações Políticas da Educação Básica, quarta-feira, e enviar o arquivo com seu nome completo, e eu vou aceitar a sugestão do Paulo e vou colocar isso no grupo agora. Dúvidas? Não. Isso vale nota, meninos. Mandem para mim. Não deixem de fazer os trabalhos, tá? E não é para fazer agora, tá? A aula continua. Vão lá fazer o trabalho. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vou colocar no grupo agora. Falou, professor. Boa noite, é nóis. Valeu, Paulo. Boa noite.